Olá, tudo bem? Boa tarde para quem já almoçou, para quem está almoçando. Bom dia para quem ainda não. Hoje vai ser um dia muito legal, que a gente vai conversar sobre a Lei de Proteção de Dados. Tem muita informação que gera muitas dúvidas, então estamos aqui hoje com a Anitta justamente para ela nos passar um pouquinho a mais sobre essa lei e como a gente pode colocar essa lei dentro do mapa estratégico da empresa. Então, vai ser uma conversa muito legal. Aproveitando já para avisar que na próxima quinta-feira nós vamos conversar com a Elaine sobre química. Ela é uma química, ela criou um canal no YouTube e justamente para fomentar como que os químicos podem trabalhar, em qual área, conectar todo esse mundo. Então a gente vai conversar com ela a respeito disso na próxima quinta-feira. São áreas que às vezes não são muito faladas, né, no mundo de negócios, porém tem muita coisa aí que dá pra gente explorar. E a Arena Empreender justamente ela tem essa finalidade, a gente levar informação, trazer assuntos que vão contribuir para o desenvolvimento da sua empresa, seu desenvolvimento pessoal e até mesmo conhecer novas áreas, né? E como a gente pode conectar essas áreas dentro do nosso mundo, dentro da nossa rotina, conhecer novas possibilidades e às vezes até ajudar os jovens, né, que estão em dúvida de qual carreira seguir, ter um direcionamento, como que as áreas realmente elas funcionam na prática. Eu vejo isso como algo muito positivo, gente. Eu trabalhei numa empresa que ela abria as portas para que os jovens eles pudessem passar um período do dia na empresa em algumas áreas para ver se realmente ele tinha escolhido a carreira certa. Então, a Arena Empreender, ela possibilita que os jovens eles possam ouvir, que aqui nós já conversamos sobre diversos assuntos, né? Falamos sobre recursos humanos, falamos sobre financeiro, falamos sobre vendas, sobre geomarketing, sobre inteligência artificial, já falamos sobre sucessão familiar, já falamos sobre a parte de medos, né? De como que a gente administra os medos. Nós já falamos sobre a carreira, sobre etiqueta profissional. Agora deu. Olá! Ei, tudo E bom, Rita? aí, tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo. Meu áudio tá legal, minha imagem tá legal? Tá tudo legal, perfeito. Tá, então tá bom. Essas internet, né? A internet foi algo que eu sempre comento aqui nas lives, que eu tive que mudar de provedor, porque quando eu comecei a Arena, eu tive, infelizmente, eu não consegui salvar as primeiras lives, foram as 4 primeiras, porque o upload não permitia, então as lives caíram muito, né? Então, a gente via, tinha que recomeçar várias vezes. Então, eu falei assim, não, então vamos mudar de operador, e graças a Deus, depois que eu mudei, não tivemos mais esse problema, mas dá. É,
Eu tenho feito lives com regularidade por causa do livro de 50 anos e poucas pessoas têm tido problema. A internet, né, em tempos de pandemia, melhorou muito. É. Há o que se melhorar ainda mais, mas, né? Mas a live que eu fiz na quinta-feira passada, nós tivemos problema. Nós não conseguimos salvar a live por inteiro. Mas a gente salvou só o finalzinho, a Fábio deu umas dicas lá, foi super legal. Ô, Anitta, mas muito obrigada por você ter aceito o convite e estar aqui na Arena. A Anitta é de BH, Belo Horizonte, e assim, é uma honra muito grande você ter aceito o convite e trazer para nós esclarecimentos sobre uma lei, né, que ela eu participei de algumas reuniões que falavam sobre, e foram reuniões, às vezes, até específicas, como utilizar na área de saúde, como utilizar em algum tipo de empresa. Mas se você puder dar esse panorama geral, olhando, né, de uma forma global, todas as empresas, quais são as principais preocupações, isso vai ser algo que vai contribuir para todos, e até como a gente traz, né, o tema da nossa live, né? Como que a gente faz com que a LGPD entre dentro do mapa estratégico da empresa. Uhum. Antes da gente falar sobre tudo esse nosso mundo, eu queria que você se apresentasse, contasse quem é a Anitta, o porquê que você se especializou nessa área também, contar um pouquinho de você. Então tá bom. Em primeiro lugar, Rita, muito obrigada pelo convite. É um prazer, né? Bater um papo aí entre estados. É tão gostoso a gente ir se conhecendo, mesmo que virtualmente, por esse Brasilzão. Isso tem sido uma coisa muito positiva, né, para a Sim. gente no nosso dia a dia. Então, eu sou Relações Públicas, formada há 32 anos, sou especialista em responsabilidade social empresarial e Legal. também sou mestre em comunicação. A área das relações públicas é uma área que trata da comunicação com públicos nas organizações. Sim. Então, ao longo desses 32 anos, as atividades que eu mais implementei foi entender o que os públicos de qualquer tipo de organização, multinacional, pequena, da educação, não governamental, do governo, qualquer organização, o que demanda. E Uhum. por isso é que tanto o compliance quanto a LGPD, que está dentro do compliance, as pessoas precisam entender que o compliance é uma regra de conformidades que as organizações precisam implementar para que elas estejam de acordo com o que rege o país, com o que regem as leis, com o que rege a necessidade e as demandas da sociedade. A Lei Geral de Proteção de Dados, que é o LGPD, é uma regra, é uma lei que está dentro dessas conformidades exigidas pela sociedade, pelos órgãos públicos. Sim. Então, por que LGPD tem a ver com relações públicas e tem a ver com comunicação? Tem a ver porque, para que a gente implemente qualquer lei em alguma organização, vocês precisam entender quem são os seus públicos a essa organização, qualquer uma delas. Precisa entender quem são os seus públicos e como você poderá afetar o seu público se você não usar essa lei, e como o seu público pode te afetar da mesma forma. Então, é entendendo o seu público, rastreando a lei, aí você vai dizer, então tá, então eu vou aplicar a lei conforme é determinação do governo e vou fazer estas tratativas para que o meu público fique atendido e satisfeito. Sim. Então, só através da análise do público é que a gente tem essa visão de como a gente pode implementar determinada normativa, determinada regra, determinado evento, conhecendo os públicos. Por isso é que a gente trabalha com essa demanda. Sim. E o que te motivou? Eu sou Relações Públicas e vou estudar. Eu sei que tem todo esse olhar sistêmico, mas você teve que ter um estudo muito detalhado, porque essa lei ela é uma lei grande, né? Assim, ela tem vários pontos. E como que você
trata dentro das relações públicas, do marketing e outras áreas de relacionamento com o cliente, como que você leva essa informação para esses departamentos para seguir à risca essa lei? Então, como eu disse, a gente trabalha com públicos. E a área de comunicação organizacional trabalha com a gestão de públicos, que olha o que é risco, o que é positivo, o que é negativo, e qualquer lei, qualquer regra de compliance entra na área de relacionamento. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei com 65 artigos, são 18 conceitos, se não me engano aqui, 19 conceitos, 65 artigos, 19 conceitos. Ela é uma lei que foi instituída, só para a gente pontuar um pouquinho mais. O que é a lei, né? Ela foi instituída em 2018. E o que é a lei? A Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é que todo cidadão brasileiro, toda organização, toda pessoa jurídica brasileira tem o direito de ter os seus dados protegidos. Essa lei é fantástica para o cidadão. É uma lei necessária, assim como as regras do consumidor foram instituídas para proteger o consumidor, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger os nossos dados. Nossos dados, dos mais básicos comerciais aos mais sensíveis. Se eu não quiser falar do meu gênero, se eu não quiser falar da minha cor, se eu não quiser falar do meu salário. Então, a lei está para te proteger em todas essas questões. É uma lei 100% brasileira. O que significa isso? Significa que se eu estiver fora do Brasil e os meus dados forem roubados em outro país, eu, brasileira, em outro país, não estou protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas qualquer brasileiro em território nacional no Brasil ou qualquer estrangeiro em território nacional do Brasil está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é muito importante para que as pessoas comecem a entender. Então, serve para apenas o Brasil. Fora do Brasil, existem outras leis. Na Europa, chama RGPD, Regra Geral de Proteção de Dados. E tem outras tantas por aí. Tá. Então, é importante as pessoas entenderem que a LGPD só serve para o Brasil. Tá. E como que, assim, as empresas, elas têm que ter esse cuidado de fazer as perguntas, do arquivar esses dados, porque a gente sabe que existem empresas que compram mailing, né? E aí começa a disparar um monte de WhatsApp para a gente. Inclusive, eu tenho recebido muitos WhatsApps, assim, que a gente vê, ó, a Laurinda, lá da Angola, está aqui nos assistindo, apoio. Olha, que audiência! Legal. E assim, a gente vê que tem algumas empresas que talvez elas não estão tendo essas medidas cautelosas com os nossos dados, né? Como que dá para conduzir tudo isso para que a gente sinta que realmente a gente está seguro em deixar nossos dados e aquela empresa que a gente deixou nossos dados não vai vender isso para outras marcas, né? Pois é, esse é o ponto mais importante. E quando a gente fala em empresa, é qualquer empresa, de qualquer tamanho. Não é só a multinacional, que tem um sistema enorme ali, de tecnologia da informação, um departamento jurídico enorme. Qualquer empresa. Qualquer empresa. A base de tudo, primeiro, conhecer o público e mapear o seu público. Entender o que você está usando desse público. Muito bem. Então, vamos dar um exemplo. Um banco, por exemplo. Primeiro, antes de falar de um exemplo, eu vou só dizer o seguinte. A Lei Geral foi criada, publicada em 2018, ela entrou em vigor em setembro de 2020 e em agosto de 2021, agora nesse ano, quer dizer, 3 anos depois da sua publicação, é que está liberado para ser multada as organizações que descumprirem isso. O que significa ser multada? Qualquer organização que deixar vazar o dado de alguém e esse alguém
ir na Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou em qualquer outro órgão e falar, olha, a loja tal, a empresa tal deixou o meu CPF vazar e eu quero processá-la juridicamente, criminalmente, civilmente, essa empresa ela pode ser multada com 2% do seu faturamento até 50, ao limite máximo de 50 milhões de reais. Então, dependendo do tamanho da empresa, ela pode levar uma multa de até 50 milhões de reais. Nossa. E o que isso significa? Significa que, vamos supor, eu entrei no banco. Aí o banco tem lá meu CPF, minha identidade, meu endereço, meu telefone, meu e-mail. Eu uso um aplicativo do banco e aí esse banco é invadido. Muito normal hoje em dia o sequestro de dados via, que é uma coisa que eu vou comentar um pouquinho, que é os ransomware, que é o sequestro digital. Então esse banco, atualmente, empresas de telefonia, você já viu que de repente aparece sua foto com outro número? Quantas pessoas já não têm mandado para você isso? Está sendo regular. Eles entram nos aplicativos, os ransomware são os especialistas em sequestro digital e invadem bancos de dados. Outro dia invadiram a Renner, outro dia invadiram a Telefônica, outro dia invadiram um banco. No início do ano nós tivemos 256 milhões de CPFs roubados no Brasil, mais do que a população. Isso significa que tinha CPF até de pessoas mortas. Então, se eu sei que invadiu o banco tal, eu sou correntista e de repente meu CPF começa a aparecer aí, eu vou supor que através desse sequestro eu posso acusar, entrar na justiça contra esse banco. E esse banco, ele precisa ter a prova, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ter um trabalho de mapa estratégico, que vai ser entre o jurídico, a tecnologia da informação e o relações públicas. Ele precisa mostrar para o cliente que o dado está seguro. Porque, infelizmente, a lei ela é excelente para o cidadão, mas ela é péssima para as organizações. Com os sequestros digitais, que são muito comuns, vou até pegar um dado aqui para te mostrar, que são muito comuns hoje em dia, você não dá garantias mais de que as pessoas, que os dados estarão seguros. O que é o sequestro digital? O sequestro digital, ele é uma série de hackers ao longo do mundo, principalmente no leste europeu, na Rússia, tem uma série de hackers que invadem as plataformas digitais do mundo inteiro. Os bancos de dados do mundo inteiro. De mineradora, de grandes magazines, de bancos e etc. Só para você ter uma ideia, esse ano, em 2021, teve um crescimento de 62% de sequestro digital no mundo. 158% de aumento de sequestro digital apenas nos Estados Unidos. No Brasil, teve 13 mil ataques esse ano. Uau. 57% dos ataques de invasão em bancos de dados foram sequestro digital com exigência de resgate em criptomoedas. Nossa. A LGPD só é válida em território nacional, como eu disse. Sim. Então, eu não tenho como acusar um invasor russo. Sim. E não existe, na maioria dos hackers são da Rússia ou de países do leste europeu, e não existe uma negociação nem com os países, nem com os Estados Unidos, nem com o Brasil, com esses países da Rússia, do leste europeu. Geralmente não existe uma negociação de extradição digital desses membros, desses hackers, porque até existe já algum tipo de identificação desses invasores digitais. Sim. Desses sequestradores digitais, só que você não consegue extraditar, você não consegue punir, você não consegue trazer para o Brasil para condenar. Então, existem casos de empresas que pagaram em criptomoedas para ter o seu banco de dados de novo resgatado.
E E eles são até devolvem, Anitta? devolvem. É Devolvem? isso que eu ia falar. Recebendo em criptomoedas, eles devolvem. Entendi. E deixa eu te, Então, assim, até uma coisa virou um que super negócio. é um super negócio. Deixa eu até assim, porque que nem eu fiquei até com dúvida em relação a isso que você estava falando. Que, vamos supor, que nem até você citou a Renner, que foi invadida, bancos e tal. Que nem eu posso ter cadastro na Renner, posso ter cadastro num banco, posso ter cadastro em vários lugares. Como que eu vou saber que o meu dado vazou por determinada empresa? Porque, que nem assim, para a gente acusar a Renner, um exemplo de que, olha, meus dados vazaram e foi daí. E abrir um processo específico da Renner é algo muito sério, né? A gente está acusando uma empresa que a gente não sabe, porque a gente coloca nossos dados em tudo, né? Principalmente agora no mundo digital, qualquer coisa você tem que digitar para você entrar em alguma página, alguma coisa, você tem que digitar lá seu CPF, tem que digitar, às vezes, alguma informação. Então, fica meio. Eu acho que fica difícil da gente acusar alguma empresa, né? É dificílimo. E o que que acontece? Tem duas facetas da LGPD que são muito difíceis. A primeira é essa. O nosso dado, a lei geral veio para proteger, mas não há garantias. É muito ambíguo e muito assustador isso que eu falo. Porque ela está aqui para nos proteger, mas não existe uma garantia de que esses bancos de dados de grandes multinacionais, de grandes empresas, com uma estrutura de inteligência, tecnologia da informação, com um monte de seguranças, não vai ser invadido. Porque o hacker, o ransomware, ele vai invadir. Vai invadir. Então, o grande problema é esse. A gente não tem como ter certeza que foi invadido. A gente pode supor se coincidentemente, se paralelo à invasão de um banco digital da Renner, automaticamente eu começar a receber alguma coisa naquela mesma e aí ir lá e fazer a reclamação. Pode ser. Então, é tudo uma suposição. O que eu tenho falado muito com as pequenas, médias e grandes empresas? Duas formas de lidar com dados. A primeira é o consentimento. As empresas têm, provavelmente as grandes, têm departamentos jurídicos muito potentes, e se eu, Anitta, chegar e falar, a Renner foi invadida e por causa disso agora meu CPF está sujo que um monte de gente comprou no meu cartão, em nome da Renner. Pode acontecer isso. É bastante fácil da gente entrar na justiça contra a Renner. Sim. Ela vai ter um super departamento jurídico que provavelmente eu terei o ganho de causa, ela vai me pagar danos morais e danos materiais e vai ficar tudo resolvido. Sim. Mas as pequenas e as médias, que não têm esse departamento jurídico, elas vão ter um problema muito grande. Então, todas as vezes que elas tiverem que tratar com algum dado, dos 19... me deu um branco aqui. Conceitos da lei, são 75 artigos. Dos 19 conceitos, existem 2 conceitos que eu acho que são os mais garantidores para as empresas. Então é o seguinte, quando eu chegar na sua live aqui, é óbvio que eu entrei aqui, não vai ter problema, porque eu vim porque eu quis, né? Aqui não é o caso. Mas num evento, coloque sempre uma regra de consentimento. Então, consentimento para apresentar a sua imagem, consentimento para eu apresentar a sua voz, consentimento para eu apresentar os seus dados, consentimento para eu apresentar o seu texto. As empresas tenham sempre um documento onde a pessoa que vai se relacionar com ela vai consentir que os dados dela sejam assim. Nos eventos digitais é bastante comum, no Zoom, por exemplo, é bastante comum que a pessoa coloque, na hora que ela entra, aparece lá, olha, esse evento vai ser gravado. E se você não clicar em OK, o evento, você não consegue entrar no evento. Isso que a gente chama de aviso legal ou disclaimer. E você pode fazer isso de forma mais evidente.
mais assim, específica. Então, colocar, olha, este evento é da Arena do Empreender, da Rita Barbosa, e esse evento será gravado e posteriormente divulgado nas minhas redes sociais e nos meus espaços digitais. E nos meus espaços offline também. Aí, se a pessoa clicou ali, pronto. Ela já autorizou que você pode divulgar a voz, a imagem, os dados dessa pessoa. Então, sempre, esse conceito consentimento é um garantidor de que você não terá problema com uma pessoa posteriormente. Porque você está usando o dado, a imagem, a voz dela, e ela te deu um ok para isso. E o outro, que eu falo muito para quem faz pesquisa em campo, relacionamento com comunidade, audiência pública, todos esses negócios que envolvem muitos públicos, é usar dados anonimizados. Como o IBGE faz. Faz a pesquisa na sua casa, mas não põe seu nome. Vai saber ali que é a faixa etária tal, vai saber que é o salário tal, que a cor é branca ou a cor é parda, ou que o gênero é tal, mas não vai dizer que é da Anitta. Entendi. Anônimo, totalmente anônimo. São duas pegadas importantes, principalmente para as pequenas e para as grandes, que vão precisar trabalhar com isso. Existem, vou dar um exemplo assim, empresas da mineração que trabalham, que terceirizam pesquisas. Sim. Então, na hora do contrato, falar assim, olha, mineradora tal, o nosso contrato, eu vou fazer essa pesquisa no campo para você, de território, vou levantar os dados, vou usar, tipo, o SurveyMonkey, que é uma pesquisa online, e na hora que eu te entregar os dados, eu vou usar o formato anonimizado, não vou colocar nome de pessoas, mas eu vou, no final da entrega, na hora que eu terminar o meu contrato com você, eu vou deletar este banco de dados, sendo que só você ficará. É uma forma de você não ser corresponsável no vazamento do dado futuro. Então, existem muitas estratégias que podem ser usadas para que as empresas terceiras, médias, pequenas, elas fiquem com certas garantias de não serem multadas, processadas no futuro. Então tem que ser caso a caso para entender a lógica, porque a lei ela é muito amarrada, ela é muito bem feita, muito boa, eu acho que é um grande avanço, mas ela precisa ser estudada e entendida com esse viés da gestão, não só o jurídico, com o viés da gestão, para que você não se comprometa lá na frente. Com todas essas formas garantidoras em relação à lei. Entendi. Anitta, uma coisa também que eu vejo, que nem agora falando do departamento de marketing. Muitas vezes a gente tem lá um banco de dados e que, sei lá, uma vez por mês ou cada quinzena envia relatórios, ou envia news, ou envia uma publicação via disparo de e-mail marketing. E daí, lá embaixo, a gente deixa a questão do descadastramento, né? Essa é uma mensagem e tal. Se você não gostaria de receber mais essa mensagem, se descadastre. Isso é possível fazer desse jeito? Ou mesmo a gente deixando essa informação, ainda a gente corre algum tipo de risco de estar indo contra a lei? Sim, corre o risco. O ideal é que você mande e-mails. Mailing acabou. Compra de mailing acabou. Porque isso é o maior risco. Venda de mailing. Então, eu vou te falar, por exemplo, eu sou atual presidente do Conselho Regional de Relações Públicas. Lá, a gente nunca procedeu assim. Mas eu já comprei mailing. A gente estava fazendo um evento de comunicação para a área de saúde. Sim. Então, lá no passado, nós já compramos mailing de conselhos da área de saúde. De alguns conselhos da área de saúde, para convidar esses profissionais de saúde para participarem desse evento de comunicação para a área de saúde. Sim. Venderam, outros deram gratuitamente. É uma prática do passado. Sim. Não faça mais isso. Não existe mais. Quem fizer isso está correndo um grande risco, né? Então,
as newsletters, olha, e-mail marketing e lista de transmissão são dois problemas grandes para você ser questionado sobre dados. Então, todas as vezes que você for mandar uma lista de transmissão, pegue o seu público e faça um primeiro texto assim, olha, a partir de amanhã eu começarei a divulgar sobre tal temática. Você gostaria de receber? Caso não, me mande uma mensagem escrito não. Não. Aí a pessoa vai te responder daquela lista, dizendo não, e aqui quiser não precisa responder nada. Na hora que você receber o não, imediatamente você vai lá e tira o nome dessa pessoa da lista. Sim. A mesma coisa com o e-mail marketing. Você faz parte do nosso cadastro. Existe aqueles negócios de opt-in, né? Com 2 cliques, tem várias técnicas aí dessas listagens aí de e-mail, chip, não sei o quê. Uhum. Descadastre-se, é um padrão que já existe, ou então você faz a mesma prática. Você gostaria de continuar na nossa listagem? Tem que ser respeitada. Existem algumas pessoas, alguns casos que não tem como. Por exemplo, vou voltar para o meu exemplo do Conselho Regional de Relações Públicas. Todos os nossos registrados, eles não podem pedir para se descadastrar, porque por lei eu sou obrigada a mandar para eles todas as nossas resoluções normativas que surgirem, todas as épocas, todos os comunicados sobre pagamentos de anuidade, todos os comunicados sobre eleição. Então, eu sou obrigada, por lei, a mandar comunicados. Então, eles não podem pedir para se descadastrar. Sim. Isso é uma regra. Existem casos que não tem como, porque é a lei, é uma lei. Uhum. Então, eu estou coberta pela lei. Agora, newsletter, falando do evento tal, do artigo tal, esses não. Esses mesmos meus registrados podem se descadastrar. Entendi. Então, existe o lado da lei e o lado da merchandising, da publicidade. Essa parte da publicidade que é o limiar da permissão, do consentimento. Sim. Então, você tem que ter o consentimento dessas pessoas para começar as tratativas de começar. Então, invadir os e-mails, o telefone, isso tudo é passível da pessoa sofrer um tipo de sanção jurídica. Legal. E também, às vezes, se você recebe uma ligação, você pode perguntar como que a pessoa conseguiu seus dados, alguma coisa assim? Pode perguntar sim, e a pessoa é obrigada a te dizer. Uma outra coisa também, vamos supor aqui, o Itaú, logo que ele fez lá as implementações dele, da LGPD, ele começou a fazer um monte de propaganda super legais. Que o cara andava na rua, aí virava e falava assim, José, aí o cara falou, como de onde você me conhece? Você não é o CPF tal, a identidade tal, o celular tal, sei tudo sobre você, vamos tirar uma foto? Uhum. Então, assim, a publicidade é linda, publicizar é maravilhoso, mas se eu entrar no Itaú hoje e perguntar para o porteiro do Itaú onde é que eu sei que os meus dados estão seguros, será que o porteiro do Itaú vai saber me dizer? Se eu chegar no caixa do Itaú e perguntar, me mostra onde é que eu tenho a garantia de que os meus dados bancários não estão seguros, será que o caixa vai saber me dizer? Mais à frente, se eu perguntar para o gerente do Itaú, me mostre aonde está aí no Itaú que os meus dados estão seguros, será que ele vai conseguir me mostrar? Então, mais do que publicizar, é chegar para esse cliente e mostrar para ele, o meu critério de segurança é esse. Você está seguro dessa e dessa forma. Será que as empresas, quando o cliente entra em qualquer empresa, vai saber? A Anitta está falando do Itaú, uma multinacional, né, uma super empresa da economia, das finanças, tem um monte de tecnologia da informação. Mas e o seu Zé do armazém? Aquele caderninho, onde tem a minha conta. A Anitta deve 10 pãezinhos, 5 quilos de arroz. Isso ali é um dado sensível. Está dizendo que eu sou devedora.
Aham. Que dado, gente, é dado digital e dado analógico também. A caderneta do pão é dado. Tá. Então tem meu telefone. Se a caderneta sumir, se Nossa. alguém pegar e falar assim, olha, a Anitta deve mais de R$ 1.000 na padaria, me desmoralizar publicamente, né? Eu não quero que ninguém saiba quanto que eu devo, né? Então, o dado é dado, inclusive a caderneta de pão. Então, as pessoas precisam entender que não é só as grandes multinacionais digitais, não. O dado analógico também. Aliás, esse dado é até mais seguro nos tempos de hoje do que os dados digitais, que são mais fáceis de serem invadidos. Mas é dado. Mas é Então, as pessoas têm que se preocupar com todas essas visadas. sim. E esses espaços onde estão escritos seus dados. Sim. E você acredita que esse é um dos maiores desafios da empresa? O maior desafio é a garantia de proteção do dado. É a garantia. É o maior. É a garantia. Porque a lei, ela prejudica muito a organização quando a gente fala em sequestro digital. Né? Então, assim, ok, as empresas multinacionais já sabem desse risco e estão sendo invadidas regularmente. Enquanto nós estamos conversando aqui, provavelmente algum banco de dados de alguma grande multinacional está sendo invadido agora, virou um grande de negócio no mundo do crime. Mas nós estamos falando de multinacional. As médias e as pequenas é que é o grande problema, né? Então, é melhor ter todos os papeizinhos de consentimento, todos os contratos que você fizer de terceirização, como eu disse, esses exemplos aí de pesquisa de campo, certifique-se de que você está amarrando para que na hora que tiver uma invasão numa mineradora dos dados lá de uma pesquisa, de uma determinada comunidade, não recaia só sobre o terceiro pequenininho. Que a responsabilidade, então assim, tem que ter essa visão. A proteção do dado é o grande vilão do século XXI, que não há garantias. Mas a lei é um grande benefício para o cidadão. Sim. É um grande benefício. Vamos dizer que, de uma certa forma, inibe algumas ações, né? Mas essa garantia que é o complicado, né, Anitta? Mas é importante entender, quando eu falo de mapa estratégico da LGPD, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho que sentar na organização que eu estou e olhar quem são os meus públicos. Então vamos falar de Renner, tá? É uma loja de coisas. Quem são os meus públicos? Meu público são mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, que compram produtos online ou presencialmente na minha loja. E tem também o meu cliente financeiro, porque essas lojas todas hoje são financeiras, né? Então tá, o que eu uso dessa pessoa? O nome completo, o CPF e o endereço completo dessa pessoa. Eu preciso da cor dessa pessoa? Não, vou deletar do meu banco. Eu preciso saber algumas coisas sobre estilo, isso é dado sensível? Não, isso não é dado sensível. A Anitta gosta de roupas assim, assado, não sei, isso não é dado sensível, então eu posso ter. Mas o peso da Anitta é um dado sensível? Então eu vou ter que pedir consentimento. A altura da Anitta, de repente a Anitta é uma pessoa que não quer se expor porque se acha muito magra, porque se acha muito alta, porque se acha muito gorda. Ela talvez não queira que um dado como esse esteja no banco de dados. Então você tem que amarrar os consentimentos disso. Isso é análise de público. Isso cabe às relações públicas ou quem está fazendo a gestão estratégica do olhar com o público. A partir desses dados, você vai sentar com o jurídico e com a tecnologia de informação, estou falando para uma grande multinacional, e fazer análise, olha, isso aqui é um grande risco. Então, o jurídico vai falar, mas é um grande risco, mas se alguém me processar por isso, eu vou ter um dano pequeno aqui, então eu prefiro ter esse risco. Mas se alguém me processar por aqui, eu vou ter um dano alto, então eu vou tirar esse dado. Entendi. E aí a tecnologia da informação vai fazer um banco
com todas as informações que a gestão de públicos mais o jurídico determinou como risco baixo ou risco alto para formatar um banco de dados. Por isso que é um mapa estratégico. É um conjunto que só o jurídico não faz gestão de público. O jurídico vai lá no juiz para pagar ou para tentar defender a instituição. A tecnologia de informação também não faz gestão de público. Ela vai fazer o banco de dados conforme está dado. E a segurança dos dados. Então tem que ser um tripé. O mapa estratégico requer fazer essa análise em conjunto com as 3 áreas da organização para que a gente possa ter um máximo de segurança e o mínimo de dados possíveis para tocar o negócio. Quanto menos dados hoje em dia, melhor. Sim. Então, para ter garantias e sucesso de que você, na hora de uma invasão, que a gente não tem garantia que não será invadido, a gente tenha menor número de perdas e menor número de processos. Sim. Esse é o grande olhar. Esse é o grande olhar. E, assim, para a gente já ir encerrando a live, eu queria que você deixasse vamos dizer, um conselho, né, em cima do mapa estratégico para as pequenas e médias empresas. E assim, como elas têm que... Porque nem sempre vai ter um jurídico ou vai ter, às vezes, né, um departamento ali que possa ter esse olhar mais detalhado para entender esse realmente é um dado sensível ou não. O que é um dado sensível aqui para dentro da minha organização? Qual tipo de direcionamento que você daria para essa empresa de fazer realmente um mapa estratégico e que não corresse esses riscos de cair nessa lei? Dado sensível é tudo que expõe o cidadão, tá? Então, coisas como peso, altura, sexo, cor, se é PCD, né, por pessoa com deficiência, gênero, né, as questões da LGBTQIA+, enfim, tudo que expõe a pessoa e que essa pessoa talvez não queira declarar. Né? Então, por exemplo, às vezes eu não quero declarar o gênero feminino, eu não quero declarar outro tipo de gênero. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Para que eu quero dado? Então, o pequeno, um vendedor de brigadeiro. O vendedor de brigadeiro pega lá o WhatsApp da pessoa. Tenha o cuidado de fazer uma lista de transmissão para divulgar o seu novo brigadeiro. Perguntar para a pessoa antes, você quer receber mensagem minha? Então, ter este cuidado de que a pessoa vai consentir que você esteja enviando algo para ela. Não divulgue nada sem a pessoa consentir. Então, todas as vezes que você for pegar um dado, você tenha esse consentimento lá no seu WhatsApp. Fulano, eu estou aqui com o seu dado, eu posso passar a te mandar mensagem sobre os meus brigadeiros? Então, isso para uma empresa bem pequena, bem caseira. Vendedor de brigadeiro, um vendedor de hambúrguer artesanal, alguma coisa nessa linha. Para o caso de empresas médias, assegurem-se sempre o consentimento. As fotos no Instagram, né? Mesma coisa também para o pequeno. Eu quero publicar, posso publicar a sua imagem que você divulgou, o meu brigadeiro que você comprou, posso tirar uma foto sua e colocar consentimento. Não faça nada sem o consentimento em hipótese alguma, seja nas mídias sociais, seja no WhatsApp e seja no e-mail. Se você se cerca do consentimento desse seu consumidor, você tem a garantia de que você terá evitado algum desgaste de processos mais para frente. Legal. Anita, muito obrigada. Eu vou desabilitar aqui os comentários. Eu quero te agradecer de todo o coração mais uma vez. Nossa, foi extremamente rica essa live. Ela vai ficar salva e, né, espero chegar aí às pessoas e esclarecer. Quero te agradecer muito por tanto conhecimento que você trouxe. Nossa, aqui a gente ficaria tempos conversando, né? Porque é um assunto muito, muito gostoso.
Então, É, com muito certeza. obrigada mesmo, mesmo, mesmo. Estou muito feliz. E assim, se você quiser deixar seu canal de comunicação, pedir para que, às vezes, né, alguém tenha alguma dúvida, ou queira até contratar o seu trabalho também para Uhum. ajudar a organizar esse mapa estratégico, fica à vontade. Deixa seu Tá. canal aí. Isso, as pessoas podem me encontrar no Instagram, Anita C. Cardoso, no LinkedIn, Anita Cardoso, e podem me mandar mensagem por lá. Eu também tenho um site, anitacardoso.com.br, lá tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, as pessoas podem me acessar. Estou aí à disposição para bater um papo, para fazer uma live, para poder fazer uma consultoria, né? Eu atendo empresas de pequena, grande porte, do jeito que as pessoas precisarem. Eu que agradeço esse espaço. A LGPD igual você falou, a gente ficaria aqui mais horas, mas no grosso modo deu para a gente falar um pouquinho Deu. das demandas. E muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Obrigada a você. Vamos tirar nossa selfie aqui. Ah, vá, para tirar o óculos. Então, tira. Então, vai lá. Olha lá, 1, 2, 3 e já. Peraí, deixa eu ver se foi. Aí foi. Anitta, obrigada, tá? Gratidão mais uma vez. Muito obrigada mesmo. E a nossa live vai ficar aqui. Se vocês depois puderem compartilhar e também esclarecer as dúvidas, aí a Anitta ajudará bastante. Muito obrigada. Uma excelente final do dia aí. Que Deus abençoe bastante. Amém. Para vocês todos também, obrigada. Amém. Obrigadão. Até. Tchau, tchau, gente.